O Jornal da Gente e a página editora iniciaram os cafés da manhã com candidatos a vereador. Alguns já exercem o mandato. É o caso de Pólice Neto, presidente da Câmara, que foi o primeiro convidado. É a sequência de um debate político que a gente colocou como pauta no jornal esse ano, Davi. Ano de eleição para prefeito, ano de eleição para vereador, coisas importantes quando se pensa no desenvolvimento dos bairros. Então o Café com Política é uma oportunidade que a gente abre para os candidatos a vereador, aqueles que já são vereadores e aqueles que postulam uma vaga na Câmara Municipal, para que venham debater com a sociedade do bairro, com as associações de amigos de bairro, as entidades corporativas como a OAB, o CIESP, a Associação Comercial, temas pertinentes ao bairro e ao relacionamento entre o Executivo, o Legislativo e a própria comunidade. Estamos com o presidente da Câmara, o vereador José Pólice Neto, vereador pelo PSD, seu segundo mandato à frente da Câmara Municipal, e na sequência teremos os outros. O Pólice Neto foi escolhido exatamente por, além de ser membro do G8, que é o grupo de parlamentares ligados à região aqui da Subilapa, ele ser o presidente da Câmara, então iniciamos com a presença institucional do presidente. O desafio de transformar a cidade só é verdadeiro se as pessoas se enxergarem nessa transformação. Não existe ação do político transformador. Aquela ideia do passado, do tal do Sassá Mutema, que foi lá e transformou tudo, é paródia. É paródia. Direito à cidade, cidadania, só é construído verdadeiramente com a participação ativa da sociedade. E a gente tem um problema sério a enfrentar, que é como participar e como político reconhecer esta participação ativa como elemento fundamental da sua ação. O agente político, ele tem que ser esse intérprete da vontade popular e da capacidade que a sociedade já produziu de inteligência, de conhecimento para mudar a realidade. Tem um elemento fundamental desse trabalho de alguns anos que a gente vem fazendo na Câmara e que acaba invadindo o ambiente da presidência quando a gente assume, que é entender que a tarefa de administrar cidades, e este é o elemento inovador para o mundo. Nós temos uma sociedade que na década de 50 optou por sair do campo e ir viver na cidade. Se a gente for ver no tempo de existência da nossa sociedade, é absolutamente recente. É absolutamente recente que a gente se aglomera de maneira infernal em centros urbanos. Muito recente. Há não muito tempo, tratava-se a área mais urbanizada da cidade como cidade. Quantos não eram os ônibus que vinham da periferia, escrito lá, cidade? Primeiro, Flores na Varanda é algo que comemora a cidade, né? Imaginar que você tem uma varanda para a rua, convidando as pessoas a participar de um debate é sensacional. Segundo, um debate para revelar a cidade e direito a ela, cidadania, delicioso. Na verdade é contar o que a gente vem fazendo, às vezes é novidade porque o fluxo de informação, embora a gente tenha muita tecnologia, não é completo. E a vinda hoje aqui é para contar um pouco do que a gente vem fazendo, mas muito mais do que a gente quer fazer, e que a participação da sociedade é elemento fundamental dos nossos acertos. Comunicação e conhecimento são a base de qualquer fator de inovação. Ele trouxe talvez algumas coisas que eram desconhecidas por pessoas e só deu um norte de como é que o setor empresarial vai se mobilizando. Ele é rápido. Já tivemos a desindustrialização, já os dados atuais do país demonstram que o varejo está na capacidade de esgotamento da sociedade para manter a economia e deve-se pensar seguramente, quer dizer, em novas alternativas. Momentos políticos como esse nos representam uma consciência ainda maior de toda a responsabilidade que temos, quer dizer, em outubro, quando a gente vota. Acredito que o que foi dito pelo candidato, de que a sociedade tem que participar, é verdadeiro, é fundamental. Então, como eu represento uma fatia importante da sociedade, que é o advogado, que é um formador de opinião e tudo mais, eu entendo muito importante essa participação e depois passar isso, né, para os colegas, né, para que cada um também se mobilize para entender um pouco mais a nossa cidade. Nós falamos muito da população cobrando atividade executiva. Eu quero aquela praça reformada, eu quero aquela via recapeada, eu quero aquele braço
de luminária trocado por um mais longo. O que eu estou dizendo é que a gente deixa de fazer o movimento mais importante, que é interior à execução, que é chamar a população a compreender o desenvolvimento do bairro. Portanto, antecipar o dano da verticalização, que é feita sem habitantes. A verticalização oca, que traz excesso de construção e ausência de pessoas. Excesso de construção, excesso de carro e ausência de mão de obra. Portanto, não estabelece os fluxos de relacionamento entre aquele que trabalha no bairro e aquele que ajudou já a construir o bairro e precisa dessa mão de obra aqui mais próxima, para que as distâncias sejam menores. Evidente que nós estamos falando de executivo enquanto prefeito e estamos falando de legislativo enquanto vereador. Mas se a gente juntar, inclusive foi uma coisa que eu perguntei para ele, se a gente juntar as duas forças, nós estamos vendo que quem merece trabalhar pela nossa cidade tem que ter comprometimento. O cara tem que estar ligado que o orçamento que ele vai votar na Câmara para ajudar o prefeito a executar tem que estar olhando para a gente. Né? Não dá para esquecer que precisa mexer no piscinão, ou tem que fazer um piscinão aqui, ou esquecer que o shopping devia ter feito o esgoto lá para poder não alagar e não fez. Não dá para esquecer mais isso. E esse vereador lá atrás que votou para aprovar essa lei, esse cara não pode se reeleger. Então, no meu caso, eu apoio o Policy Neto para a reeleição. É simples, porque na minha visão, além de ser um cara bom de voto, é um cara técnico da cidade. É um cara que sabe o que está fazendo, é um cara que fez em Perus, mostrou como é que faz, está escrito como é que faz, e é isso que a gente precisa para o bairro da Lapa. E para a cidade, a escala de intervenção do agente político ou é o bairro ou é mentira. Ninguém tem escala de cidade. A cidade de São Paulo tem 1.500 km², 11 milhões e 300 mil habitantes, 32 milhões de viagens dia para as pessoas se locomoverem. Alguém acredita que é possível uma relação nessa escala para resolver problemas da cidade? Não. A única intervenção na escala de cidade é o planejamento estratégico para que ela tenha força econômica. Aí sim eu acredito que você pode ter parlamentares pensando nisso, auxiliando o corpo executivo. Quer dizer o seguinte, que economia que suporta uma cidade como São Paulo? Já que a gente vem, nos últimos 20 anos, perdendo a energia industrial, qual é a nova indústria que vai se instalar em São Paulo para que as transformações que precisam ser financiadas na nossa cidade tenham possibilidade de acontecer? Porque também não vamos aqui pensar que consegue se fazer tudo se não tiver energia econômica. Neto, para que tratar deste tema se nós viemos aqui tratar do nosso bairro? Porque a gente tem que ter um pensamento global para agir localmente. Esse contato é fundamental para se entender o que o político faz, o que ele pensa e quais são suas propostas. E como elas podem se relacionar com o que pensa a sociedade que se organizou, o que pensam os empresários e o que pensam os veículos que cobrem a região, de maneira responsável, de maneira tranquila e de maneira aberta, aceitando a crítica, aceitando as ofertas e tendo a certeza que só se constrói cidade de verdade com diálogo com o cidadão.